Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, nosso Espaço da Saúde, hoje com o Dr. André Moreira, como sempre, CRM 96971, muitos assuntos interessantes. Vamos começar com o primeiro, multimorbidade cardiometabólica e risco de demência. O nome assusta, hein? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez o prazer é todo meu de poder participar desse programa. Realmente o nome é meio complicado aqui, mas o trabalho é um tanto quanto interessante. Um trabalho suíço que eles foram investigar se essa morbidade cardiovascular influenciaria na demência. De que forma? Eles pegaram 17.900 indivíduos livres de demência, com idade média de 60 anos, e acompanharam esses indivíduos por 18 anos. E eles foram cruzar as informações para ver se o risco cardiovascular, ou melhor, se as morbidades vasculares ou cardiovasculares se cruzavam com demência. E eles observaram que sim, existe um cruzamento dessas informações, como nós já advertimos aqui outrora. E foi visto o seguinte nessa pesquisa, com 17.900 indivíduos. Eles viram que a incidência de uma morbidade, seja ela diabetes, uma doença cardíaca ou AVC, uma dessas três já aumentaria o risco. Vamos achar aqui, de 1,4, considerando 1 o padrão normal, aumentaria, vamos dizer, 40% o risco de desenvolver alguma morbidade. E quando se fala em uma doença mais o diabetes, já aumentaria para 2,1, quer dizer, é 100% mais do que a população de base normal, que não teria nenhuma doença cardiometabólica, né? E para aqueles com 2 ou mais, aí já aumentaria mais de 100% do basal. Então, quer dizer, a conclusão deles é que o risco de demência foi mais forte na meia-idade, né? Em oposição à presença de diabetes em idades mais avançadas. Então, quer dizer, quando a pessoa tem essa doença numa idade mais precoce, quanto mais precoce você manifestar, seja o diabetes ou a doença cardiovascular, vai interferir numa demência mais tardia, aumenta a probabilidade. Então, como nós já falamos aqui, qual é a forma de evitar isso? Atividade física, alimentação saudável, ter um lazer, encontrar os amigos, né, para dar risada. Então, dá para prevenir não só o infarto, mas dá para prevenir a demência também. Olha que coisa boa. Outra questão aqui, a questão dos níveis de pressão arterial aos 18 anos e os eventos futuros que podem ocorrer com essa situação. Sim, esse também foi um trabalho interessante, também da Suíça, que eles avaliaram 1.409.000 jovens, né, do sexo masculino que entraram no serviço militar lá sueco. E aí eles foram acompanhando para ver a pressão basal que eles tinham quando entraram no serviço militar, aos 18 anos, e ao longo da vida, como é que foi a manifestação das doenças cardiovasculares. Realmente um trabalho bem interessante. E eles viram que a pressão basal seria eles considerado como 12/7. E o que ficou um pouco acima de 12/7, mas sem poder ser chamado de hipertensão, aumentou em 28,7% o risco, né, de eventos cardiovasculares futuros. Aqueles que já tinham hipertensão estágio 1, em torno de 14/9, a pressão aumentou em 34,6%. E do estágio 2, que já seria uma hipertensão mais alta um pouco, maior que 16/9, aumentou em 19% ainda o risco. Então, durante o segmento de 35 anos, 83.000 indivíduos, né, tiveram eventos cardiovasculares nesse decorrer, né, nesse ínterim. E esse incremento foi progressivo
com relação ao estágio da hipertensão. Então, o primeiro estágio foi 12/7, que seria o normal, e depois eles foram vendo hipertensão sistólica isolada, hipertensão diastólica isolada, hipertensão estágio 1 e estágio 2. E realmente não deixou dúvida, eles concluíram que a pressão aos 18 anos importa sim para o risco cardiovascular futuro. E aí eu lanço aqui um desafio, né? Qual o jovem de 18 anos que vai no médico medir a pressão e está preocupado se vai ter um infarto aos 45, 50 anos? Infelizmente, eu acho que nenhum. É outra questão aqui interessante, quando tem enchente e as sim. pessoas não dão muita bola, andam na enchente e tal. Sim. Parece ter umas doenças agressivas que aumentam muito com as enchentes. Sim, fui dar uma passada pela internet e achei lá no site do UOL uma questão que eu achei interessante. O Gustavo Cabral, que deve ser o jornalista lá do UOL, comentando que da necessidade, né, de prestar atenção quanto aos riscos, não só da leptospirose, todo mundo fala leptospirose, doença do rato, que essa, não tem dúvida, a hora que aparece é gravíssima. Febre alta, fica todo amarelo, essa não tem dúvida. Agora tem as que não são tão graves assim, mas que a longo prazo vão causar um dano bem desagradável. E dentre elas a giardia e a ameba, amebíase, né, e giardíase. Interessante que a giardia é uma doença do intestino delgado, que é o primeiro intestino que recebe a comida ali do estômago. E uma coisa interessante é que a giardíase, ela dá uma cólica ali ao redor do umbigo, que é justamente a região do intestino delgado. Pode dar uma diarreia, cólica, gases, enjoo. Então, são doenças que às vezes você não presta atenção. Ah, teve a enchente, logo depois você ficou com a diarreia, enjoo, dor ao redor do umbigo. Quer dizer, tem grande chance de ser uma giardíase que pegou da enchente. E a outra, que é um pouco mais grave até, a amebíase. Essa já pega o intestino grosso. Aqui não diz se pode dar o azar de pegar as duas ao mesmo tempo, acho até que pode. Mas a amebíase pega o intestino grosso, também vai dar uma dor abdominal, mas já não é ao redor do umbigo, já é uma dor mais difusa na barriga, pode dar diarreia com muco e sangue. Então uma diarreia como se fosse um catarro com sangue, tem que pensar em amebíase também. Ela pode afetar o fígado, é uma doença mais grave. Mas nada que um remédio lá procurando o médico, que ele não passe um vermífugo que não possa resolver isso. Agora vamos abordar um assunto muito interessante, uma questão que muita gente faz. A carne de frango é saudável ou não? Uma boa questão. Também achei interessante trazer esse assunto aqui, porque todo mundo se pergunta, e eu também, né? E agora? E o frango? Onde entra o frango nessa história? E aí fala o seguinte aqui na matéria, que a carne de frango é uma boa fonte de proteína. Se você comparar com a carne vermelha, a carne de frango ela tem menos gordura do que a carne do boi ou a carne de porco. Então seria uma boa opção para quem quer emagrecer, para quem quer controlar o colesterol, porque a carne vermelha tem mais colesterol. E eles vão citando algumas questões, né? Então a carne de frango é menos calórica, mas não adianta você fritar, empanar e fritar. Se você passar na farinha, fritar, já perdeu o objetivo. Então a graça é você comer in natura, que fala, né? Evitar a linguiça de frango, o nugget, que já vem... Processamento, né? Isso, que já vem processado, porque aí já vem a química e aí já não é aquela coisa tão boa assim. Uma coisa interessante que eles comentam aqui na matéria, que no Brasil tem muito a difusão, todo mundo fala que a carne de frango tem hormônio, mas eles dizem aqui que não, ou pelo menos não é para ter, que no Brasil é proibido o frango de corte ali que você compra no açougue, manda tirar o filezinho, não pode ter hormônio. Se tiver, tá errado. Então, quer dizer, teoricamente, se você comprar esse frango aí in natura, você está comendo um alimento mais saudável, com menos gordura e que vai ajudar numa dieta para emagrecer. E algum deles aqui vão falando a diferença, né,
da carne, que a carne tem mais o colesterol, mais gordura, que tem um efeito também inflamatório, a carne vermelha, então produz mais inflamação no sangue, que cada vez mais a inflamação é um processo que considerado mais atuante no infarto. E uma coisa interessante é que a nutricionista aqui da matéria comenta que o adulto deve ingerir em média de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Vou repetir aqui, de 1,6 a 2,2, vou deixar 2 para ficar mais fácil, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu confesso que até pouco tempo atrás, eu achava que 100 gramas de bife era 100 gramas de proteína. Fiquei chateado de saber que não era. Então, tem menos proteína em 100 gramas de bife, né? Mas, aqui também eles dizem que o frango não deve ser consumido cru, nem mal passado. Deve ser assado, né, cozido. Evitar sempre a fritura, senão perde o objetivo daquela dieta saudável. Mas é isso. Então, e para concluir, eles falam que no Brasil é consumido em média 43 quilos de frango por ano por pessoa. É bastante, né? 43 quilos de frango. Porque é uma carne barata ainda. Eu já penso mais na questão do ser saudável, saborosa até, quando bem preparadinha. Eu gosto de um franguinho, principalmente se for estrogonofe. Só que aí já não emagrece. O frango caipira é melhor ainda. Aí, nós chegamos, como sempre, com assuntos interessantes, muita coisa aí que a pessoa não sabe, acaba aprendendo com essa pesquisa que o doutor André faz. E semana que vem tem mais. Microfones da 99, doutor André, para suas despedidas. Mais uma vez, o que eu acho interessante disso aqui, se a gente pudesse tirar alguma conclusão, é que assim, tudo isso serve para mostrar que, assim como a atividade física ajuda a baixar a pressão, ajuda a diminuir o batimento, previne infarto, melhora o diabetes, melhora o colesterol, a alimentação saudável também ajuda nesse sentido. E você controlando isso, reduzindo o risco cardiovascular, agora tem mais essa novidade, a gente consegue prevenir ainda a demência. Eu vou até para a academia hoje. Até semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira.